bola, né? Esse aparelho encantador, eu falo que é o nosso diamante, né? Então, nós vamos hoje aprender sobre este aparelho aqui, ó, lindíssimo aparelho bola, que é um aparelho muito fácil de você acessar e ter possibilidades de aula. E a gente começa logo com essa tabelinha aqui, né? Que você que já acompanhou os conteúdos por aqui sabe que o aparelho bola, ele tem aqui, junto, igual a todos os outros aparelhos, uma tabela no código de pontuação que vai te apresentar quais são os movimentos fundamentais do aparelho bola, os não fundamentais, e eles todos a gente vai aprender hoje de uma maneira prática aqui na nossa aula, né? Começando então com o lado esquerdo da tabela, você tem ali um númerozinho, tá vendo? Número 2, número 1, número 2, número 1. Você tem esses como os grupos técnicos fundamentais do aparelho bola, e esses elementos, eles têm esse número porque está indicando quantas vezes esse movimento deve aparecer numa série de competição da sua ginasta. Mas eu te digo, se você não participa de competições, você precisa saber tudo que eu vou te falar aqui, porque você quer ensinar ginástica rítmica com excelência, e aplicar tudo isso com as suas ginastas é ter resultados, porque é você ensinar a ginástica rítmica da maneira mais correta, que é seguindo o código de pontuação. Então nós vamos estudar assim, aprofundar essa tabela aí hoje, e a gente vai falar sobre cada um desses itens aí. Então vamos lá, lado esquerdo da tabela, nós temos ali, ó, grande rolamento da bola sobre no mínimo 2 grandes segmentos corporais. Então esse é o primeiro grupo técnico fundamental do aparelho bola, que precisa aparecer 2 vezes na série da ginasta. Logo abaixo nós temos os movimentos em 8, que é o movimento circular dos braços, que também precisa ter 2 vezes na série da sua ginasta. Mais abaixo nós temos a recuperação da bola com uma das mãos, que aí precisa vir de um grande lançamento, e é um movimento também técnico fundamental. E mais abaixo nós temos as quicadas, que eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco como funciona a avaliação de uma quicada. E do seu lado direito da tabela, você vai ver os movimentos técnicos não fundamentais. Val, então se não é um movimento fundamental, ele não é obrigatório? Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Ele é um movimento técnico não fundamental. Você pode utilizar esses movimentos para cumprir exigências, por exemplo, em uma dificuldade corporal, mas ele não deve prevalecer na série da sua ginasta. Então você pode utilizar, você deve utilizar, mas você não precisa e não deve utilizar ele com muita frequência. Quais que você deve utilizar para caracterizar uma série de aparelho bola? Os do lado esquerdo da tabela. Mas a gente vai aprender também ali, ó, sobre rolamento no solo, a série de rolamentos, os manejos e o rebote também de recuperação. Vamos seguir adiante? Eu quero que você saiba então que a gente vai agora destrinchar cada uma dessas partes aqui da tabela, aprendendo como ensinar a sua ginasta esses movimentos fundamentais, e essa aqui é a parte prática. Então é como você tem que ensinar, é o mínimo que você precisa ensinar, que são os movimentos fundamentais. Entender o seguinte: essa aqui não é a ordem que você vai ensinar na sua aula, tá? Anota isso aqui, ó. Tudo que eu vou te ensinar aqui é extremamente importante, mas não necessariamente a ordem que você vai ensinar para suas ginastas. Aqui eu estou utilizando a tabela como referência para ensinar você a reforçar como utilizar os movimentos fundamentais. Mas o processo de ensino, ele vai muito mais além disso, tá? Então vamos lá. Primeiro grupo fundamental, o rolamento, né? O rolamento sobre 2 partes do corpo. Val, eu preciso mostrar para minha ginasta, eu preciso rolar a bola assim, ó, que nem você rola? Não, você não precisa. Lembrando que você precisa saber ensinar, corrigir e todos os detalhes técnicos do que o código pede. Se você souber fazer, é uma vantagem para você pela experiência, mas não é necessário. Então você não precisa saber fazer os movimentos da ginástica. Você precisa saber ensinar e saber corrigir. Esses 2 pontos é muito importante. Quando você entender isso, você vai mudar as suas aulas. Porque o que é saber corrigir? É olhar para a sua ginasta e ver, olha só, o rolamento está correto, ou não, o rolamento está quicando, tem uma falha ali. E como melhorar tudo isso? Vamos lá? Rolamento.
rolamento. Como é que eu sugiro você ensinar esse rolamento então? Eu sugiro você ensinar sempre, ó, primeiro a partir de um rolamento acompanhado, para a ginasta entender como faz esse rolamento. Depois o processo é sempre a metade, né? Para ela entender o processo de como a bola tem que passar pelo corpo dela, sempre de uma maneira gradativa, fracionada, crescente, para ela poder evoluir e aprender do jeito certo. Não pule as etapas, seja correto com relação à base das suas ginastas. Isso vai ser decisivo para o futuro dela. E por último, eu sugiro você ensinar, ó, esse rolamento através de um degrau. Eu começo com a bola na mão mais de cima e termino mais embaixo. Abre o peito e facilita lá o rolamento dela para esse movimento acontecer, ó. Então, esse aqui é um grupo fundamental técnico do aparelho bola, certo? Quais outros rolamentos? Gente, será que eu tento? Vamos lá, vamos ver se eu vou na sorte aqui, ó. Esse aqui é o meu desafio pessoal. Eu brinco muito de rolamento fora do campo visual, esse rolamento atrás, tá? Então, eu vou fazer aqui um desafio pra mim mesma, ao vivo. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. 3 chances, hein? 3 chances. Eita, nós. Já falei pra vocês que eu não fui uma boa ginasta, uma ginasta com muitas habilidades. Mas hoje eu uso os meus ensinamentos para brincar. Então eu ainda preciso treinar mais o rolamento da bola, viu? Tô treinando pouco. Até porque eu não sou ginasta, né? Então tá tudo certo. Vamos lá, minha última chance. Vamos ver se eu consigo. Não consegui. Aliás, a minha bola tá quadrada, mas não é desculpa não. Isso é falta de treino. E ginasta que treina consegue. Bom, esse rolamento que eu não consegui, mas que é por trás, também é um rolamento fundamental, porque ele tá passando por 2 segmentos, tá? Rolamento, por exemplo, nessa posição de braço, também é um rolamento que é passando por 2 segmentos, quando a gente passa pelos braços tá ok. Rolamento aqui, ó, que rola de trás pra frente ou da frente pra trás, certo? Todos esses rolamentos que passam por 2 partes do corpo cumpre o critério de movimento fundamental do aparelho bola. O que significa? Que isso aqui não cumpre, porque eu passei apenas por uma parte do corpo. Tudo bem? Maravilha! Agora a gente tem os movimentos em 8, que é muito importante você ensinar para sua ginasta, que é esse movimento aqui, ó, quando ela realiza com amplitude. E o código ainda fala em movimentos do braço. Então eu sempre ensino esse movimento para as minhas ginastas, trabalhando o ombro, nunca o punho ou o braço, aqui. É sempre por aqui, ó. A gente vai trabalhar movimentando o máximo que o ombro permitir, ó. E aí eu tô cumprindo esse movimento. E aí lembrando que quando você ensinar a sua ginasta, você vai ensinar sempre com as 2 mãos, tá? Esse movimento pode ser indo, né, de fora para dentro ou de dentro para fora. Aqui eu já cumpri 2 movimentos em 8, que é uma exigência do grupo técnico fundamental. Tá acompanhando o conteúdo? Calma lá que tem muita coisa pela frente. Bom, temos agora esses 2, né, que são os rolamentos e o movimento em 8. Esses 2 movimentos, eles precisam aparecer quantas vezes na série da sua ginasta? 2 vezes, tá? 2 vezes o movimento em 8 e o rolamento precisa aparecer na série da sua ginasta. O que a gente vai aprender agora, eles precisam ter uma vez. Se você não executa isso, você perde nota, você será penalizado. Então é importante você treinar e desenvolver essas habilidades. E mais do que isso, pela base do aparelho, você precisa ensinar. Vamos lá. Lançou grande lá, um grande lançamento e recuperou com uma das mãos, certo? Sem contato com o antebraço e sem contato com o corpo. Isso aqui não vale. Ela precisa recuperar sem contato com o corpo. Seja na frente, seja do lado, seja lá atrás, né? Quando elas recuperam lá atrás. Então aqui eu cumpro uma exigência que precisa ter uma vez na série, mas que é obrigatória e precisa ser de um grande lançamento, tá? Então não é isso aqui não. Aqui eu não tenho espaço para isso, mas é um grande lançamento. Eu preciso ter esse movimento na série da minha ginasta. E, reforçando sobre grande lançamento, sempre 2 vezes a altura da sua ginasta. Quicada é qualquer movimento que a bola vai e volta, certo? Aqui eu tô fazendo uma quicada no solo, tranquilo. Agora tem uma exigência importante do código que a gente precisa aprender. Para valer uma quicada, ela precisa ter uma altura acima do meu joelho. Então vamos lá.
tem altura acima do meu joelho? Maravilha, eu preciso quicar uma vez. Agora, por exemplo, a ginasta tá lá no equilíbrio penché, tá lá com o tronco lá embaixo, e ela quica baixinho, abaixo do joelho, essa quicada precisa ser repetida 3 vezes. Então, tá lá embaixo, quicou 1, 2, 3. Se for uma pequena quicada, a gente chama aqui isso uma série de quicadas. E aí ela precisa ser executada 3 vezes. Se for uma grande quicada, né, uma grande no caso, acima do joelho, aí eu posso repetir uma. Então, por exemplo, for um equilíbrio de pé, um equilíbrio bucle, quiquei, recuperei, uma quicada. Não preciso quicar 3, né? Não tem essa necessidade. Agora, estou lá no solo e essa quicada for uma quicada pequena, precisa ser 3. E quantas vezes precisa ter na série? Uma vez só. Mas lógico que quicada vale fazer várias aí durante a série. E aí, para esses aparelhos não fundamentais do aparelho bola, a gente vai entender o seguinte. Nós temos essa tabela que apresenta os movimentos que a gente precisa ensinar para as nossas ginastas, sim, mas que eles não são obrigatórios de ter na série da ginasta. Como eu expliquei antes, você pode apresentá-los, mas eles também não devem predominar na série, tá bom? Vamos lá. Primeira sugestão, rolamento da bola no solo, rolamento da bola sobre a bola no solo, né, que é o corpo sobre a bola. Série de 3 rolamentos, série de pequenos rolamentos assistidos sobre o corpo, que são os rolamentos acompanhados. Flip over, que é quando a bola gira ao redor da mão. Rotação da bola rotação da mão ao redor da bola, rotação livre da bola e o rebote no solo após um grande lançamento. Então, a gente vai agora para a parte prática dessa tabelinha, aprender detalhe por detalhe daquilo que você precisa ensinar para sua ginasta. Você precisa primeiro saber para poder ensinar para sua ginasta e cumprir as exigências do código. Val, mas eu preciso realmente ensinar tudo isso? Sim, com certeza, porque você é um profissional de excelência, você está buscando essa excelência. Então, você não vai fazer as coisas mais ou menos, você vai fazer valendo. E para isso, você vai aqui com todos os detalhes. Grupos técnicos não fundamentais do aparelho bola. Rolamento no solo, qualquer movimento que a bola role no solo, de um lado para o outro. Posso trabalhar aqui, né, nessa posição. Posso fazer rolamento sem as mãos, ó. Rolamento da bola lá, ó, né? Aqueles rolamentos que a bola se desloca lá, ou que a ginasta mesmo rolou no solo. Tudo isso é importante para a gente ensinar para nossa ginasta. E já aproveitando aqui um bônus, ó, como é que essa ginasta vai pegar a bola do chão? Ensine sempre ela que a bola é um cristal. Então, ó, eu abraço e circulo a bola para tirar ela do chão. Nunca agarrando, tá? Sempre, ó, abraçou e subiu. Rolamento da bola com o corpo, né? Aí, por exemplo, é quando a gente faz esse movimento aqui, ó. Ó, rolei com o corpo em cima da bola, tá? Então, vou lá, rolo em cima da bola e volto. Aqui não tá muito prevalecendo aí pra vocês me verem, mas é basicamente isso. É rolar sobre a bola com o corpo. Tudo bem? Série de 3 rolamentos, uma combinação de 3 pequenos rolamentos. Então, vamos lá. Se eu rolei 1, rolei 2, rolei 3, ok? É uma série, porque são 3 e são pequenos rolamentos, porque não passam por duas grandes partes do corpo. Série de pequenos rolamentos assistidos, aí são aqueles que eu vou fazer acompanhado, ó. Rolamento acompanhado, que é quando eu trabalho o rolamento, mas com utilização da minha outra mão, por exemplo, tá? Então, esse também é um movimento técnico não fundamental, que não deve prevalecer na série da sua ginasta. Movimento de flip over, rotação ao redor da mão, rotação livre. Então, são esses movimentos aqui, ó, que eu vou circular a bola ao redor da minha mão, ou a rotação livre, né, que é quando a bola fica aqui, ó, opa, nessa posição aqui, ou aquele próprio do basquete, que a bola vai girar lá ao redor da mão, tá? Então, esses também são movimentos técnicos possíveis de se utilizar, mas que não são obrigatórios como exigência ali para ter uma quantidade mínima na série da sua ginasta.
Preciso ensinar para as minhas ginastas? Sim, com certeza, viu? É importante você trabalhar todos esses movimentos, senão você está deixando para trás de ensinar coisas importantes da GR. Rebote do solo após um lançamento alto e recuperação direta usando diferentes partes do corpo, não as mãos. Lançamento alto, então a bola foi lançada no máximo de altura. Quando ela caiu, eu vou, por exemplo, recuperar essa bola a partir de um rebote, certo? Então ela caiu e eu vou recuperar num rebote no meu peito. Ou então caiu, rebote, pegou na perna, certo? São possibilidades de a gente trabalhar este movimento do aparelho não fundamental, que vale também na série para sua ginasta, mas que não são obrigatórios, lembra? Então, por que que eu, lá no arco eu também falei isso, por que que eu devo ensinar isso aqui para minha ginasta? Para ela entender sobre tempo de reação. O aparelho está caindo, ela tem que saber o momento exato de recuperar. Né? O aparelho está caindo, qual é o momento exato de recuperar essa bola? Opa! E é para isso que a gente vai ensinar para ela. Tudo bem? Então, fechamos aqui, ó, os movimentos, grupos técnicos não fundamentais do aparelho bola. Mas ainda tem mais. Para cumprir esta exigência, sim, para cumprir esse critério aqui, que está muito claro no código, é preciso recuperar sem as mãos. A bola pode quicar 2 vezes no chão antes de recuperar? Não, porque se ela quica 2 vezes é considerado queda, tá? Então, para cumprir essa exigência, ela precisa quicar 1 vez. Então, vamos agora aos movimentos não fundamentais, que são globais. A gente fala o seguinte: antes a gente aprendeu todos os específicos da bola. Esses daqui, eles fazem parte de todos os aparelhos. Então, o que acontece? Existe lá a tabelinha de todos os aparelhos, né? Do arco, da bola, da massa, da fita. E existe esse aqui que faz parte para todos, tá? Então, a gente também vai aprender sobre eles, sobre cada um desses, que são os lançamentos, pequenos lançamentos, os manejos e aparelho bola, lançamento. Então, vamos lá, lançamento de bola. Preparei linda, maravilhosa, os 2 braços para cima, né? Que é assim que é a exigência que a gente quer que essa ginasta lance essa bola corretamente. Vou fazer o plié, preparando com os 2 braços embaixo. E na hora de lançar, essa bola vai subir. Subir com um movimento de parábola, né? Ela tem que fazer esse desenho aí da parábola. Esse é um dos movimentos técnicos não fundamentais de todos os aparelhos. Então, o lançamento precisa ser ensinado para a sua ginasta. Ela precisa aprender a lançar corretamente. Tanto de frente, quanto de costas, né? Quanto fora do campo visual. Todas as possibilidades de lançamento alto precisam ser ensinadas para a sua ginasta. E aí a gente está cumprindo essa exigência da nossa tabelinha que eu mostrei para vocês antes. Agora tem o segundo, que são os pequenos lançamentos. Que aí é, por exemplo, essa habilidade, né, de conseguir fazer um pequeno lançamento passando por debaixo da perna, outras possibilidades de pequeno lançamento. E aí, claro, você não vai ensinar, como eu expliquei antes, nessa ordem que eu tô passando aqui. Eu tô passando na ordem do código, mas o processo da sua aula é diferente. Você tem que entender que esse processo tem que ser gradativo para a sua ginasta aprender corretamente. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, esse movimento é o 8, a gente aprendeu lá que ele é fundamental do aparelho bola. Se eu faço só essa circundução aqui, ó, é o grande círculo, ele é um movimento técnico não fundamental, serve para todos os aparelhos, mas lembrando que o movimento tem que ser do braço completo, ó, tem que ser um grande círculo mesmo para validar, tá? Existem também os movimentos em 8, que não é o caso da bola, porque a bola é um movimento fundamental, né? Existe a transmissão, que aí é quando eu troco de mão, ó. Transmissão, transmissão, transmissão. Isso são possibilidades que você precisa ensinar para sua ginasta. E a passagem sobre o aparelho. Então, por exemplo, estou fazendo um salto, lá durante o salto eu troco de bola, troco de mão embaixo de um salto, eu passo por cima do aparelho que está voando, tá? Ou que está no chão, enfim. Esse é outra possibilidade da bola. E na bola existem também as possibilidades de equilíbrio instável. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um equilíbrio instável? Nesse momento, não, porque o meu corpo está parado e a bola apoiada na mão não tem risco nenhum de cair. Mas, por exemplo, se eu tiver durante uma rotação, sim,
A própria dinâmica do giro faz com que a bola possa cair. Então, isso é considerado um equilíbrio instável. Seja com a bola lá em cima, seja com a bola aqui, a bola presa no pé, né? Às vezes prende lá no pé da ginasta. Então, o código ele traz bem certinho o que é um movimento estável, como ele deve ser avaliado, certo? Para que você possa aprender e ensinar para suas ginastas. É importante que você saiba como ensinar para sua ginasta. E acrescentando aqui um detalhe sobre a bola, né? A gente deve ensinar para nossa ginasta sempre a manejar essa bola sem contato com o antebraço. Tudo que ela fizer em contato com o antebraço é um erro seu. Val, é um erro meu? Sim, porque isso é uma falha básica de você enquanto profissional da GR. Você precisa ensinar ela a manejar sem que ela tenha contato com o antebraço. E depois, se ela tiver, em algum momento, ela fizer aquele famoso migué, você precisa corrigir, tá? Então, a forma correta de segurar uma bola é essa, sem contato com o antebraço. Se tiver aqui, ó, o código traz essa explicação. Vai ter uma penalidade, tá? Se tiver essa pressão aqui, ó, tá vendo meu dedo apertando a bola? Isso aqui também tem penalidade, tá? E se tiver, mais ainda grave, né, quando toca o corpo aqui que pressiona essa bola. Então, todas essas possibilidades, ó, de movimento com a bola são incorretas. Você precisa corrigir a sua ginasta, mas antes disso, você precisa ensiná-la a fazer direito. Esse desenho aqui que eu trago para vocês também é do código de pontuação. E aqui a gente está entendendo sobre os níveis. Então, tudo que eu te expliquei aqui hoje deve ser ensinado em todos os níveis no corpo da ginasta. Então, quando você vai ensinar, por exemplo, uma transmissão, vou usar esse exemplo. Você deve ensinar ela a transmitir no nível mais alto, no nível da cintura, no nível lá próximo do joelho. É importante que ela tenha essa vivência de todos os diferentes níveis para que ela possa ter lastro motor, amplitude nos aprendizados dela, e isso favoreça quando você for criar a série dela, que ela ter mais possibilidades dentro da ginástica rítmica. A gente fala num esporte que tem muitas coisas a se trabalhar. E isso é importante que a gente trabalhe com as nossas ginastas.